Este vídeo vai em homenagem ao nosso primeiro doador de Bitcoin aqui no canal, Daniel Knevitz. Bolsonaro quer o impeachment tanto quanto a esquerda deseja a ditadura militar. A Guerra Fria não deixou saudades para os que viveram os tenebrosos anos de hostilidades, apostas e blefes entre os blocos comunista e capitalista no século XX. Duas potências estrondosamente armadas, com capacidade de arrasar o mundo ao apertar de um simples botão, provocando-se mútua e constantemente, deixando o mundo sob constante apreensão, mas impedidos de iniciar a tão temida guerra por se verem ambos paralisados por um único e poderoso obstáculo. O outro lado é que deveria apertar o botão primeiro. A grande disputa que movia Estados Unidos e União Soviética não era quem, efetivamente, conseguiria vencer uma hipotética guerra entre seus exércitos, mas qual sistema político-econômico prevaleceria e seria aceito pelo mundo. Sempre que um lado tomava a iniciativa de ação, que geralmente era a invasão de algum país menor e em nome da defesa de algum alegado valor moral ou de alguma suposta minoria oprimida, o outro lado reagia e o mundo assistia, apavorado, o aumento da tensão entre os gigantes, na expectativa do pior. Quase sempre, a ação trazia mais consequências ruins do que boas ao lado que a iniciava. A derrocada soviética, ao final da década de 80, finalmente trouxe alívio a quem pensava que um confronto bélico seria mesmo o objetivo dos dois blocos antagônicos, o que comprovou não fazer sentido. Afinal, embora tenham sido obrigados a reconhecer a vitória do modelo capitalista e adotá-lo abertamente, os russos e soviéticos continuaram com o mesmo potencial bélico e com a mesma estratégia de usá-lo para interferir em outros países, a fim de defender seus interesses. Porém, não havia mais justificativa para o jogo da prevalência de um modelo político-econômico. Mas, se não deixou saudades, a Guerra Fria deixou lições para serem aprendidas, absorvidas, evitadas, reproduzidas ou, pelo menos, comparadas, principalmente no campo político. É o que assistimos hoje no Brasil, nesse arremedo de Guerra Fria, entre, por um lado, Bolsonaro e uma parte do establishment que se identifica como direita, versus a esquerda, personalizada figurativamente pelo STF, mas composta pela outra parte do establishment, incluindo Lula, partidos e movimentos sociais que preferem a bandeira vermelha. Tanto um lado quanto o outro possuem um arsenal de fazer medo ao adversário e a todo o Brasil, pois, em caso de deflagração do conflito, provocaria uma crise que atingiria a todos de forma muito mais contundente do que já vivenciamos. A possível arma de Bolsonaro é o golpe, fechamento das casas legislativa e judiciária, decretação de estado de sítio, chamar os militares para assumir as pastas do governo, entre outros. A arma de seus opositores é o impedimento do presidente, ou a decretação de sua inelegibilidade pelo STF, visto que o impedimento só é possível nas casas legislativas, e o grosso do movimento da esquerda se concentra no judiciário. Porém, como no caso da Guerra Fria, o que está em jogo não é eliminar o outro, mas sim suplantá-lo perante a opinião pública e mostrar que o seu lado é que está certo. Qualquer ataque direto mal planejado pode pôr tudo a perder. Por isso, o único obstáculo que impede a iniciativa de cada lado é que o ato desencadeador deve partir do outro. E da mesma forma que víamos na Guerra Fria, os pequenos ataques de lado a lado provocam mais automutilações do que baixas ao inimigo. A cada discurso, o presidente da República sacode a paciência de quem o apoia e sabe que é, ou teria sido, possível governar com a equipe que começou o governo, desde que houvesse alguma disposição inicial para isso. Nunca houve. Por outro lado, cada movimento afronta o cidadão minimamente consciente. Ora é o cerceamento à liberdade de expressão, ora a usurpação da atividade legislativa pelo judiciário, ora a libertação de criminosos condenados. O que a esquerda espera é que o presidente dê um passo claro na iniciativa da implantação de uma ditadura.
Depois da eleição de 2018, e principalmente após o primeiro ano do governo Bolsonaro, com a diminuição nos índices de violência e o encaminhamento inicial positivo dos índices econômicos, foi a única bandeira que lhe restou, e vive agarrada a ela, provocando o tempo todo para ver se causa a reação esperada. O que a direita precisa é que o processo de impeachment seja deflagrado ou a inelegibilidade de Bolsonaro declarada, já que a hipótese de uma nova facada é muito improvável, para tentar convencer com a figura do mártir, do herói solitário contra o sistema, coisa que já vem tentando, mas, convenhamos, é difícil depois de 30 anos dentro do sistema e com toda a família dele se beneficiando. O que sobra para os brasileiros que não se identificam com um dos lados é a apreensão de que um deles cometa o erro de apertar o botão. Mas será mesmo que, caso o confronto realmente aconteça, teremos um cenário pior do que já está desenhado? E que, qualquer que seja o lado vencedor, o cenário será menos ou mais tenebroso durante o restante do atual mandato? Duvido muito. Tal qual os personagens de Antônio Frias, que escolhi para ilustrar essa comparação, os dois lados não apresentam diferenças significativas. Estamos diante de duas metades de um mesmo establishment que dividem as perspectivas entre uma hipotética futura ditadura do executivo e outra do judiciário já em curso. Nenhuma delas propondo liberdade, redução do gasto estatal, flexibilização real nas relações trabalhistas, corte de privilégios para políticos, venda de estatais perdulárias, política energética consistente, estabelecimento de um federalismo pleno e todas as demais pautas que realmente interessam ao pagador de impostos. Abreviar o mandato do presidente ou aguardar seu término não resolve a questão crucial que é: o que fazer depois? Não há um único partido ou candidato que tenha dado devido conhecimento ao eleitor e cidadão brasileiro de um plano de governo que constitua um projeto de país, visando o desenvolvimento contínuo e autossustentável, o que nós sabemos bem que não é possível, já que apenas os piores chegam ao poder. Enquanto os dois lados brigam, o Estado continua a crescer, utilizando o que acontece no cenário político a fim de distrair o cidadão do real problema. No final das contas, a estrutura política cria a falsa ideia de que somos obrigados a escolher entre duas alternativas, quando, na verdade, o problema está muito além disso. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Jepe, Paulo Almeida, Baby Yoda e Henrique L. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Que outros assuntos você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo!